A temporada de 2003 do Encontro com o Cinema Brasileiro do Rio foi aberta com a exibição do contundente documentário Ônibus 174, de José Padilha. O diretor foi o convidado especial para a mesa de debate após a projeção, acompanhado do produtor Marcos Prado e do co-diretor e montador Felipe Lacerda. Conversamos ainda com o coordenador-geral do movimento Viva Rio, Rubens César Fernandes, sobre o filme. Uma das faces mais visíveis da chamada retomada do cinema brasileiro se deu através do gênero documental. O ano de 2002, que foi em geral um ano muito bom para o cinema brasileiro, produziu alguns documentários de peso dessa cinematografia contemporânea, com destaque, por exemplo, para Rocha que Voa, do Eric Rocha, A Janela da Alma, do Walter Carvalho, do João Jardim, Edifício Master, do mestre do documentário, Eduardo Coutinho, e o filme, que é o filme escolhido para inaugurar o 8º ano do Encontro com o Cinema Brasileiro, que é o documentário de José Padilha, chamado Ônibus 174. Esse documentário apresenta de uma forma contundente, um evento trágico que aconteceu no Rio de Janeiro em 12 de junho de 2000, quando um ônibus no Jardim Botânico foi sequestrado. Esse sequestrador, Sandro, manteve o país durante 4 horas em clima de suspense. É um filme bastante interessante, bastante contundente, um filme que fala dessa tragédia, da violência de um Rio de Janeiro contemporâneo, e um filme também que mostra para a gente, para espectadores, muito das raízes dessa violência urbana no Rio e nos informa sobre o passado dessa figura trágica, desse sequestrador, Sandro. Quando eu conheci o Sandro, ele era desse tamanho aqui, ó. Foi na rua de Copacabana, assim mesmo, a gente tudo dormindo. E quando eu vim para a rua de Copacabana, vim desse tamanho. Eu, em 2000, em junho de 2000, eu sei, acho que muitas pessoas aqui devem ter visto a transmissão que a televisão fez do sequestro do ônibus, né? Eu vi também. Eu percebi que aquilo era um acontecimento único, porque um ônibus é uma estrutura de vidro. Normalmente sequestros acontecem em embaixadas, bancos e tal, e você não consegue filmar, né? E um ônibus é um lugar cercado de vidro por todos os lados, e aquilo ali era um acontecimento único de um ponto de vista documental, né? Porque era um sequestro filmado. Acho que é o sequestro mais bem filmado da história da humanidade, né? Isso já me chamou a atenção. Depois eu percebi que o Sandro, né, lendo pela imprensa, o Sandro era um sobrevivente da Candelária. Então existia uma pessoa que tinha vivido 2 dos eventos mais simbólicos da violência no Rio de Janeiro, né? Na Candelária como vítima e no ônibus 174 como algoz. Essas coisas foram me estimulando a fazer o filme. Esse Sandro é um símbolo, é um paradigma, é um exemplo dos meninos invisíveis. Os meninos invisíveis que eventualmente emergem e tomam a cena e nos confrontam. E nos confrontam com a sua violência, que é um grito desesperado, um grito impotente. Eu acho que a fala do Luiz Eduardo Soares no filme, ela dá um pouco que a chave para isso, porque o Brasil é o seguinte: quando a gente conhece a pessoa, quando tem uma relação pessoal, a gente perdoa quase tudo, entendeu? Agora, quando é anônimo, a gente tem um comportamento quase que assim fascista mesmo, entendeu? Se é o anônimo, é o bandido, é o menino de rua, sei que, a gente quer mais é que morra. Se é a polícia, quer mais é que morra, quer mais é que soma, quer mais é que... Atitudes podem ser muito radicais de toda a população, de cima a baixo. O filme conseguiu individualizar, personalizar, não é? Recuperar uma história individual de uma pessoa. O filme te aproxima da pessoa. E isso, no Brasil, provoca um sentimento de afinidade, entendeu? Isso tem a ver com a nossa cabeça. Por isso que no Brasil, o bandido não fala. Até quando eles aparecem no vídeo, você vê, estão sempre encobertos, encobrindo o rosto, né? Porque ali é como se ele não fosse ninguém.
Na medida que foi posto como criminoso, ele deixa de ser pessoa. Isso porque quando vira pessoa, vira perdoável. O que ele pediu? R$1.000. Pra que R$1.000? Pra chegar na favela e comprar uma roupinha, umas paradinhas e acabou? Pra que R$1.000? Eu quero uma granada, meu irmão, uma granada. E quem aí do ônibus sabe dirigir? Ninguém? Sobe aí, manda um polícia aí que sabe dirigir aí, qualquer um arrombado desse aí. A gente tinha consciência de que a imprensa, o papel da mídia ali, tinha um papel fundamental no desenrolar daquele sequestro, que o Santos estava atuando para a câmera. No final do filme, no final do sequestro, né, ele leva as pessoas para o fundo, porque é lá que estão as câmeras, e não mais na frente, que os policiais tinham mandado as pessoas para lá. O tempo todo é um diálogo com a imprensa. Existe um termo chamado mediascape, que é landscape, que é a território visual, e o mediascape, que as pessoas só existem quando estão na revista Caras, no Castelo de Caras. Né? Se você não está na mídia, você não existe. E o Sandro queria existir, ele passou a vida inteira sendo um lixo da sociedade, largado por aí. Ele queria aparecer naquele momento, a gente não podia, de maneira nenhuma, esquecer desse fato. Assim, isso influenciou no sequestro. Assim, o próprio fato de... Assim, até o Pimentel comenta no filme, de que uma das decisões, um dos motivos pelo qual o governador pode ter tomado a opção que teve, era para não ver meio quilo de massa encefálica projetado contra a parede do vidro, do ônibus com um tiro. Aquilo podia fazer mal para a imagem dele, para a imagem do governo. Um tiro ali, um tiro de sniper, seria uma solução ideal. E, logicamente, era ao vivo, para todo o Brasil, iria resultar talvez ali meio quilo de massa encefálica sendo projetada nos vidros do ônibus. Tá? Existia na Rede Globo 20 e poucas horas de material de arquivo. Na Record, 6 horas de material de arquivo. Na Bandeirantes, sei lá, 1 hora de material de arquivo. E na TV Educativa, algumas horas também. E a gente fez um filme, a gente sentou para montar um filme, e o critério de quem está montando o filme é um critério... Existem critérios puramente cinematográficos, a gente quer fazer com que aquela história seja interessante, a gente escolhe os planos por critérios visuais, e eu achei estranho que os promotores, que o promotor e o advogado de defesa não tivessem requisitado o material bruto das televisões, porque um julgamento não é um filme, e aceitassem uma versão do assunto que foi feita pela gente para outro fim. E eu falei isso para as pessoas que me requisitaram a fita. Eu falei, olha, eu sou reticente em entregar a fita para vocês, porque eu acho que o promotor e o advogado de defesa devem fazer o dever de casa, né? Vai lá na Globo, pega todas aquelas horas, vê o que é importante e tal. Depois eu recebi uma série de ligações me perguntando o que eu achava da absolvição do Sandro e da absolvição dos policiais. E eu acho que foi o júri popular, né? O júri popular viu o filme e eles foram absolvidos por 4 votos a 3, e aparentemente o argumento do advogado de defesa era basicamente quem não faria isso. Eu acho que a decisão do júri fala muito sobre o júri em si, sobre como é que a população brasileira está lidando com a violência. Né? As pessoas não têm mais paciência e se o bandido morrer não faz muita diferença. Eu acho que é um pouco isso. Os Carvoeiros, idealizado por José Padilha e Marcos Prado e dirigido por Nigel Noble, também fez parte da mostra, que teve o foco no documentário.